Bom dia, live da madrugada! Eu sou a Kitty Machado, jornalista, idealizadora da Oficina de Atitude, um processo que apoia pessoas que desejam transformar ideias em planos, planos em projetos, projetos em realizações por meio de ações. E hoje nós vamos receber aqui na live da madrugada uma pessoa de muita atitude. Já já ela entra. Às vezes, uma informação pode chegar até nós com uma certeza e nos entregar duas verdades. A tua vida vai se alterar. Tudo me ouvindo? Não é uma opção. Estou te ouvindo, Marina. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ouvir essa Bom live dia, aí. de madrugada. Então, não raro, essa informação chega por meio de um diagnóstico. E foi o que aconteceu com a Marina Ferreira quando recebeu a informação de que o bebê dela, de 3 anos, estava com diabetes. E, claro, que no primeiro momento ela desmontou, mas se reinventou. Bem-vinda, Marina! Vou pedir para tu comentares e muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E já nos dar uma dica de como pais irresponsáveis de crianças que têm o diagnóstico de diabetes podem agir e reagir. Queria que tu nos contasse também como foi o primeiro impacto de quando recebeste a informação, né? E por que é importante que os responsáveis sigam construindo a sua vida. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Muito feliz de estar aqui participando com você. E dizer que falar desse assunto para mim hoje é muito fácil. No início não foi. O impacto foi muito grande. A gente custa mesmo acreditar assim, que a gente recebeu aquele diagnóstico. A gente fica paralisado sem saber exatamente o que você vai fazer. E mesmo você sabendo que está com aquele problema ali, você não quer aceitar. Aí você fica procurando outras coisas para se entreter, como ver que o problema está na sua frente. E isso me deixou paralisada por um tempo. E até que eu costumo usar uma frase que ser forte, você só vai saber que você é forte quando ser forte é a sua última opção. E eu faço isso sempre. E vi que ali eu estava paralisada e que eu tinha que reagir. Porque você que acaba de receber um diagnóstico de um filho, dependendo da idade, principalmente quando é pequeno, criança, você não tem muita opção ali e saber que ele depende de você. E isso é uma coisa que as mães, que hoje eu ajudo outras mães, e eu vejo isso nelas, elas ficam também, mesmo na situação que eu fiquei, sem saber o que fazer. E inicialmente, o que você tem que fazer? É procurar ajuda. Esse é o principal ponto. De você saber que você não está sozinho, que inicialmente a gente pensa que está só mesmo, não tem ninguém, e realmente é como se fosse um tabu, as pessoas têm medo de falar da diabetes, tem medo de sequer saber como que eu vou fazer a insulina, como que eu vou aplicar, medo da agulha, medo de fazer na criança. Isso é ruim, realmente. Mas a gente, como mãe, eu falo que a gente é uma guerreira ali naquela hora, que é uma leoa, né? É A uma gente leoa. Tu até pensa, Marina, no primeiro impacto, que é só tu que tem aquele problema, né? Só tu Exatamente. que tem questão para enfrentar. E no Brasil, por ano, são emitidos mais de 100 mil diagnósticos de diabetes infantil. Na América Latina, o Brasil é onde está a maior concentração. Então, assim, a tua história pode inspirar muita gente. Eu queria entender quando foi a Daisy Alt está participando aqui, ela é médica e está dizendo a grande atitude tua de procurar ajuda, né? Ainda mais quando é diabetes tipo 1, porque ela é médica, já sabe que quando é criança, né? Então, dentro desse quadro, queria
que tu comentasse assim, quando foi que tu percebeste que tu continuava sendo a Marina Ferreira e não só a mãe da Manuela, né? Porque ela também tem que crescer e ser independente, e isso também depende muito da tua atitude, né? Isso. O início, assim, tem o luto, né, que a gente fala que é o luto pós-diagnóstico, ele tem umas fases, são 5 fases que a gente tem que passar por ela. E inicialmente, se você não procura ajuda, às vezes você nem passa, fica ali um monte, depende da sequência, você acaba nem passando e você se sente muito culpada. E isso é uma das coisas que hoje eu deixo para as mães, que a gente não existe culpado. Nem a ciência sabe o porquê do diabetes tipo 1. Tem muitas coisas que diz que é hereditário, é o que diz, mas a ciência ainda não descobriu a verdadeira causa do autoimune do diabetes. Então a gente se sente muito culpada mesmo. O que que eu fiz? Eu mesmo passei por tudo isso. Me senti culpada, achava que porque eu ter deixado ela, às vezes para ir trabalhar, isso é uma coisa que corrói a gente. Mas quando a gente vai atrás, que é o principal, que é a educação em diabetes, conhecer a real situação do diabetes, em vez dele ser nosso inimigo, ele é nosso amigo. Porque quando a gente entende como que a gente trata ele, fica tudo mais fácil, mais tranquilo. Principalmente a gente saber lidar com a criança, né? Que a criança vai ficar noites acordada, para saber se vai ter uma hipoglicemia, se é hipo, se é baixa, como que a criança se está dormindo, se não está. Isso faz parte da rotina de uma mãe quando recebe o diagnóstico. Então, isso foi uma das coisas que me fez fazer ir atrás da educação, procurar me atualizar e saber como que eu ia agir daí para frente. Aí tudo ficou mais tranquilo. Você saber e procurar os tipos de terapia melhor para o nosso filho. Saber Que o tipo de, que é melhor para a gente. que tipo de profissionais tu procuraste para te orientar no Então, primeiro. primeiro, inicialmente, eu digo que a gente precisa estar com a nossa saúde mental boa. A minha virada de chave realmente foi no período que eu quase perdi a minha filha com cetoacidose diabética, que o problema estava em mim, que era o meu emocional, que estava passando para ela. Aí eu vi que eu precisava de ajuda mesmo. Aí eu fui procurar terapia, fui procurar terapeuta, fui procurar constelação familiar. Foi aí que as coisas começaram a melhorar e aí tudo começou a fluir. E aí hoje eu procuro levar que primeiro a gente tem que se tratar como mãe, primeiramente, o nosso emocional, para conseguir tratar do nosso filho. E isso não só a mãe, quem tem um familiar mesmo, um filho, um irmão, uma família, o nosso emocional tem que estar falando em primeiro lugar, para a gente conseguir saber como a gente vai fazer daí para frente. Porque quando a gente não está aqui, aquele impacto do momento que a gente está sozinho ali, a gente não sabe que a gente precisa de ajuda. Mas quando a gente vê o nosso filho ali naquela situação que precisa ser cuidado e a gente não sabe de que forma cuidar, a gente tem que ir atrás. O que me beneficiou, porque quem me acompanha sabe, eu sou profissional da área da saúde, só que naquele momento ali a profissional não falou foi a mãe. E isso acabou me beneficiando de procurar mais informação sobre isso, porque eu sempre tratei de geriatria e não com criança. Então, naquele momento, para mim, foi muito assim impactante de saber como era cuidar de um diabético. E você falar, não pode isso, não pode comer doce, não pode comer aquilo. Isso foi uma das coisas que mais a gente, como família, como mãe, como pai, é o que mais preocupa. E quando você entende que você sabendo cuidar da doença, sabendo fazer exatamente a contagem de carboidrato, você vai conseguir ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa que não tem diabetes. Sim, e Ele está perguntando tu. qual idade que está a menina. A minha filha foi diagnosticada com 3 anos e 11 meses. Hoje ela tem 11 anos. Então, nesse tempo. Diabetes tipo 1, além da insulina, faz dieta, exercício? Isso, ela faz dieta. Não faz dieta. A gente tem uma rotina que é de exercício físico mesmo, caminhada, faz caminhada, ela faz balé. E ajuda bastante no controle, porque a gente tem que ter alimentação, atividade física e o emocional, tem que estar bem. E hoje ela com 11 anos já lida melhor com aceitação, com lidar, fazer as administração da insulina. E eu sempre eu sou mãe solo. Então para mim foi tudo comigo. Então, Sim, essa parte foi mais desafiadora, porque você ter que ir para a escola, fazer administração de insulina,
era período integral, você ter que ir na hora do almoço, na hora das refeições, isso tudo a gente precisa ir para fazer. E hoje ela é usuária da bomba de insulina, que facilitou bastante as aplicações da insulina. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque nesses 11 anos, tu viveste várias histórias com a Manuela, né? E na tua vida pessoal também. Inclusive, no período da pandemia, tu estavas trabalhando na área da saúde e com vendas, né? E os reflexos da pandemia também te atingiram, e de repente tu tiveste que migrar de uma Foi. situação confortável do emprego fixo e te colocar num outro cenário, né? Que tu tinhas que estar em casa e empreender, né? Então, eu queria saber dessa virada de chave que também pode inspirar muitas mães e responsáveis por crianças diabéticas que precisam ter uma presença mais intensa, né? Dos responsáveis. Contasse um pouquinho Então, como é que eu aconteceu costumo isso. dizer assim que a pandemia ela trouxe um lado bom para mim. Quem me acompanha sabe, eu cuido da minha mãe, que ela é idosa, ela tem Alzheimer, e eu sempre trabalhei com vendas na área da saúde como CLT. E quando entrou a pandemia, eu estava trabalhando no setor aéreo, que é o foco principal que foi atingido, foi o turismo. E aí a gente parou totalmente. A gente veio para casa e não tinha perspectiva de voltar no presencial. Quando teve a perspectiva de voltar no presencial, eu não podia voltar, porque eu tinha minha mãe que era grau de risco e minha filha que era grau de risco. Então não podia. Eu moro hoje em São Paulo e aqui a gente tem que tomar trem, metrô, aglomeração. E esse período foi o período que eu tive mesmo que me desligar para ficar em casa. Foi aí que teve a virada de chave que tinha que reinventar. Eu já fazia Um cenário bem analógico, né? E isso. encontrou fosse estudar, fosse ver como é que tu podias te colocar. Exatamente, eu já estava estudando desde o início do ano 2019 e a pandemia também jogou todo mundo em casa. Eu já comecei a estudar em casa, no remoto. E entrou aí a parte da virada que tinha que migrar para o digital. E eu já fazia essa parte de vendas, já fazia de ajudar as outras famílias, outras mães com diabetes, só que no offline, não no online. Então aí entrou essa parte do digital para migrar para estar trabalhando em casa. Então, por um lado, foi bom, porque eu consegui estudar, me dedicar e migrar para essa pro online, que é como a gente está aqui agora, e ter aquela possibilidade que eu não tinha, que era ficar o tempo integral com a minha filha, acompanhar de perto, que era ficar o dia inteiro na escola, para me trabalhar, tudo. E aí a gente ficou junto. Essa parte a gente conseguiu controlar de pertinho. E Então, aí, a iniciativa de criares uma mentoria, né? Uma isso. mentoria Aí, para mães de crianças diabéticas, né? isso. Então, que Nesse período aí entrou para o digital e eu já fazia isso no offline e trouxe para o digital fazendo essa mentoria de ajudar outras famílias que têm criança especificamente ou o adulto mesmo que tem a dificuldade de entender o processo de fazer mesmo a administração de insulina, como cuidar, como que eu tenho que fazer um acompanhamento certinho ali no dia a dia, que eu atendo individual, cada um com a sua dificuldade. Quem recebe o diagnóstico já tem uma certa dificuldade, às vezes quem já tem algum tempo, mas não sabe o controle certinho, então eu dou toda uma orientação passo a passo de como tem que seguir, desde o primeiro dia até a hora que a pessoa precisar. E e o eu que já faço isso agora no online. do pessoal que te procura para mentoria, quais são as principais áreas que tu consegues contribuir com essas perdas de medo, com enfrentamento? Isso, a primeira a gente trabalha aquela parte que é conscientização mesmo da educação no diabetes, que precisa procurar, porque inicialmente não tem. O monitoramento contínuo da glicemia, estimulação a importância do exercício físico, da alimentação, porque inicialmente eles pensam que não pode comer, e pode,
E estimular sempre o exercício e monitorar, que hoje é o principal de fazer monitoramento da glicemia, para saber exatamente porque come e que está alto. Porque você come algo, não faz a contagem do carboidrato, que é importante saber, e monitorar, que é marcar exatamente como está aquelas pontas de dedo. O que é monitorar? Medir a ponta do dedo, a marcar no papel, porque você tem um acompanhamento com o seu médico, e é através daquele monitoramento que você vai saber onde que está o pico, altos e baixos, para poder fazer os ajustes. Isso só o médico pode fazer. E ele só vai fazer isso se a gente fizer esse controle. Sem esse controle, ele não vai conseguir ajudar. E hoje a maioria, tanto diabetes tipo 1 como tipo 2, não tem esse hábito de fazer. E uma das coisas que, inicialmente, desde que a minha filha recebeu o diagnóstico, que eu propus ajudar exatamente isso, fazer isso para as famílias, para as mães que têm criança com diabetes, que acham que não precisa anotar, que chega lá aí 30 dias, 2 meses, 3 meses que vai no consultório, você não lembra o que aconteceu um mês atrás. Então você tem que marcar no caderninho, na agendinha, levar todos os dias o horário, o que comeu. Ah, mas eu não vou saber o que comeu. Não tem problema, é só marcar o pãozinho, a medida caseira, num papelzinho. Aí chega lá a médica junto com você, vai conseguir fazer os ajustes certinho. Marina, quanto tempo a pessoa fica fazendo a mentoria para criar esses hábitos e se Olha, a gente conscientizar? faz um acompanhamento eu tenho um encontro semanal por um mês. E a gente vai fazer, inicialmente nesse um mês, eu faço um encontro por semana e a pessoa vai me dando as suas maiores dificuldades, a gente vai trabalhando nela. Se a maior dificuldade é fazer as anotações, a gente vai trabalhar nessas anotações. Depois, um encontro a cada 15 dias no segundo mês. Vai avaliando quais são os pontos Quais são os mais pontos do acompanhamento. no acompanhamento. E aí eu trabalho também junto com a criança, né? Porque não só o pai ou a mãe, mas também tem a criança junto que a gente conversa. Se é maiorzinha, a gente já conversa também para estar tendo um encontro a três, né? Pois é, isso que eu queria te perguntar. A criança, quando a mãe ou o responsável está com essa preparação que tu fazes, ela aceita melhor a Aceita rotina melhor. Isso, porque do... sempre, há de concordar que, como tem aquele ditado, santo de casa não faz milagre, né? Mas quando você escuta uma outra pessoa falando, é diferente. Você vai entender, e às vezes eles acham que não tem pessoas iguais a eles. E tem, e entender que não é tão complicado quando você entende que você precisa simplesmente se preocupar com você, com o que você vai comer, que não é deixar de comer, é comer corretamente, porque você não vai trocar uma fruta por um doce. Ah, mas Sim, meu filho só come doce, mas quem compra o doce para o seu filho? exatamente. Quem que botou o doce em casa? Não é? Isso. Então, é mais uma consciência mesmo, ter consciência de como vai administrar. Não que não vai comer o doce, vai poder comer. Vai ter os momentos que vai precisar de açúcar no sangue e vai ter que comer o doce. Então, não É. vai falar não pode comer doce? É mito, vai poder comer. Só que em quantidades com doses menores. Disciplina, né? Como em tudo. Come Como tudo. em tudo, precisa Igual eu tô falando, disciplina. quem faz o uso de insulina, a caneta, tem que fazer as correções cada refeições. Se é no café da manhã, se é no lanche, tem que fazer todos aqueles horários, tem que corrigir. Por isso que é importante fazer a contagem do carboidrato, saber exatamente o que vai comer, porque você vai corrigir as doses certinho de acordo com o cronograma que está na receita médica, que foi dado para aqueles horários. A mesma coisa que é o usuário de bomba, que inclusive eu vou fazer uma live falando sobre a bomba de insulina, quais os benefícios. Ele dá toda uma flexibilidade de que você tem que saber contar o carboidrato, você já joga o carboidrato, ela já faz as correções automáticas. É uma live que eu vou estar falando sobre isso dia 9. Ah, eu quero assistir, mas se tu pudesse adiantar para nós assim o que já existe na tecnologia e na ciência que te ajuda no tratamento, nos cuidados com a Manuela e que na mentoria tu repassa como informação para os teus mentorados. Então, a bomba de insulina é uma das tecnologias mais modernas que tem. O valor é caro, é realmente caro, mas não é impossível, que é uma das coisas que a gente vai falar na live, que todos podem conseguir, porque eu também não tenho condições financeiras, mas a gente consegue através do Estado. É uma flexibilidade que te dá que você faz menos picada na pele. É um catéter que é inserido no corpo, que é trocado a cada 3 dias,
Ele é um aparelhinho, parecendo um celularzinho, ele é a prova d'água, você pode entrar na piscina, você joga as informações do carboidrato, agora a ponta de dedo tem que fazer as 4 vezes ao dia, que é para poder. É tipo um pâncreas, né? É um pâncreas fora do corpo. Se você tem que mandar as informações, que ele vai te dar o parâmetro assim, mais ou menos iguais ao pâncreas. Então você tem que medir, jogar informação e ele vai fazer automático. Então, essa tecnologia é uma das mais modernas que tem. Mas hoje já tem várias aí, tem inalável, tem as canetas hoje que é menos agressiva para fazer as furadas na pele. Outra informação que a gente faz também, que é o rodízio de aplicação da insulina, para não ficar criando nódulos. Então, tudo isso eu trabalho na mentoria de entender que precisa ter o compromisso, tanto do pai ou do mãe ou do responsável, de ter o olhar diferenciado para aquela criança e colocar os horários, que eles não têm horário. Se a gente, como mãe, como responsável, não fizer o cronograma certinho, não vai conseguir dar certo o tratamento. Então tá. Bom, a gente está se encaminhando para o final do nosso encontro aqui, Nossa, da nossa dá para ir longe nossa live aí falando sobre o assunto, hein? viagem do tempo, né? Mas é bom. E aí eu queria que tu deixasse uma mensagem para pais e responsáveis de crianças diabéticas e também para outras pessoas que têm essas questões em casa, né? Então, primeiro eu queria dizer que se você que acabou de receber um diagnóstico agora, primeiro não se desespere, não pense que você está sozinho. A gente tem aqui para ajudar, tem várias pessoas que podem estar te ajudando. O meu pode mandar um direct. Eu tenho um grupo de mães que é só clicar no link da minha bio, a gente entra para o grupo. Não se desespere, mantenha calma, procure educação em diabetes, que é o primeiro passo. Procure entender. É desesperador, mas não é difícil. É uma fase, é um momento, e isso passa. E sabe que se eu passei e estou aqui falando, você também consegue. E tu E já você teve. quer participar, saber mais sobre diabetes, sobre como é usar a bomba de insulina. Eu vi que tem muita gente que tem dúvidas sobre bomba. Eu vi lá no meu perfil. Então, quem quiser saber mais, dia 9, quinta-feira, agora, dia 9/9, às 19 horas, eu vou fazer uma live e vou trazer uma especialista em bomba, que é a doutora Ariane, que ela cuida dos direitos do diabético. Ela é diabetes tipo 1 e é especialista em direitos do diabético e ela vai dar muitas dicas legais. Então, deixa o convite aí para todos Ela é participar. portadora de diabetes desde criança? Oi? Ela é portadora de diabetes desde criança. Isso. E ela hoje E ela luta com a causa para ajudar outros diabéticos aos direitos dos diabéticos. E a bomba de insulina hoje da minha filha foi um encontro, vai ser um encontro bem legal, porque foi através dela que eu conheci, a gente conheceu na rede social também. Estou trazendo ela no perfil para tirar todas as dúvidas das pessoas que têm dúvida, como conseguir bomba, qual que é melhor, o que não é melhor. E a gente vai estar falando sobre esse assunto. que ótimo. Marina, eu queria que tu falasse o teu Instagram, porque eu digitei ali, mas como a gente depois sobe para o Instagram e não aparecem os comentários, aí não vai. Tu pode falar o teu endereço no Instagram? Meu endereço lá é @Marina Ferreira Mentora. Esse é o meu arroba. Quem quiser pode me mandar um direct ou acessar o link da bio e entrar para o grupo de mãe lá no WhatsApp. Marina Ferreira Mentora. Isso. Então tá, então agradecer a nossa audiência, essa hora, agora todo mundo pode dormir, até agora eu tinha que ficar acordado. E queria te E agradecer aí pelo convite mais uma vez, tá? oi? Quero te agradecer pelo convite mais uma vez. Muito obrigada. Tchau, então. Um bom final de semana para todos. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.